Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês a funcionalidade nova que eu implementei aqui no Manager TV. A gente, analisando a usabilidade do sistema, a gente percebeu que essa coluna aqui, ela vai continuar existindo e tal, mas essa coluna aqui que fica em vermelho, como vocês podem ver, ela dá o alerta para mim, porque esse meu roteiro de teste, por exemplo, eu não tenho nenhum programa definido, nenhum episódio de programa definido, na verdade, para esse programa aqui, né, os blocos. Então ele fica vermelho, ele fica o amarelinho, dizendo que, por exemplo, ele está em aprovação e tal. Mas, assim, isso não é intuitivo para ajudar o OPEC, facilitar a vida do OPEC. A gente achou, assim, que facilitar a vida do OPEC na hora de gerar programação. Por exemplo, aqui eu tenho um concorrente, existe uma indicação, mostra que são duas gravadoras, mas a gente gostaria de alguma coisa a mais de oferecer para o OPEC para que ele possa fechar a programação e visualizar as críticas, ou seja, o fluxo de trabalho dele. Então a gente criou aqui no menu programação uma função chamada analisar críticas do roteiro, bem voltada para aquilo que no escopo do nosso projeto, de fazer uma forma que a gente consiga visualizar as críticas e saber se a gente está trabalhando certo, trabalhando errado, o que falta ainda fazer. Tá? Então eu vou clicar aqui em analisar críticas do roteiro, ó, ele vai abrir para mim aqui uma janelinha, e é muito legal que essa janela, tá? Essa janela ela não fica, por exemplo, ela não atrapalha o meu trabalho, tá? Eu posso vir aqui continuar fazendo a minha programação, tá? E continuar trabalhando. Se eu posso arrastar, então eu vou tirar a janelinha daqui por enquanto, vou fazer a minha programação, tá? E outra coisa é que essa janelinha ela ajuda na navegação. Por exemplo, eu tenho aqui os meus episódios, como eu falei, tá 100 episódios dos meus programas, então ele fala cada programa do meu do meu roteiro aqui, tá? E se eu clicar, por exemplo, lugar de paz, ó, eu estou clicando no lugar de paz, ele está aparecendo aqui, ó, origens, ó, ele vai buscar. Então, eu posso ver, onde é que está essa crítica? Por que está essa crítica? Eu falei sábado aqui. Ah, porque ele não tem episódio aqui, legal. Aí eu consigo visualizar. Então isso ajuda o OPEC a trabalhar e ver exatamente o que ele precisa ajustar no roteiro e resolver eventualmente uma aprovação que não foi feita lá no Media Portal. Tá? Ele consegue saber visualizando exatamente o que está fazendo aqui. Eu fiz de propósito, esse meu roteiro, como eu falei para vocês, é um roteiro de teste, está vazio. Eu coloquei dois comerciais concorrentes, ó, cliquei duas vezes aqui, ó. Vocês podem ver, ó, aqui o comercial do DVD da Bíblia Fácil e Arena do Futuro. Eu fiz de propósito, coloquei os dois aqui, estourei o break, justamente para mostrar que eu tenho alguma coisa errada. Eu tenho, por exemplo, essa concorrência aqui, do PGR 15056. Então o que ele vai me dizer aqui? Ó, que eu tenho uma crítica justamente porque eles estão concorrentes no mesmo break, tá? Então o que eu vou fazer? O legal, olha só, eu posso estar lá embaixo, achei essa crítica, dei dois cliques e achei aqui o meu problema. Vou resolver o problema, vou excluir um deles, vou excluir esse Arena do Futuro aqui. Ó, e posso vir aqui e botão direito, atualizar a qualquer momento, ó, eu resolvi esse problema. Então, antes eu tinha 74 críticas, agora eu tenho 73. Por quê? Porque eu eliminei esse problema que era o problema de Bíblia Fácil. Então ele vai te ajudando até chegar o momento que eu vou ter 0 críticas. Ele vai dar uma mensagem de sucesso aqui. Então você vai ajustando, vai deixando o roteiro bonitinho. Vamos pegar para mostrar mais na prática como é que isso acontece, como é que essa verificação de críticas trabalha, tá? Eu vou colocar para o roteiro para o espanhol, e reparem, eu estou trabalhando com o sistema, ó, o assistente está aberto aqui, né? Para o canal espanhol, que é o que a Carol fez a programação para a gente, ó. Reparem, aqui na chamada Revista Mulher, né? Ele tem um alerta que não foi aprovado ainda, de propósito, porque é um teste que nós estamos fazendo aqui, tá? Então nesse material, desse comercial, né? Ele não está aprovado ainda, né? É legal que eu consigo visualizar, mas repara, o OPEC teria que ficar correndo para ver as outras chamadas, né? Ver, olha aqui, ó, vou achar aqui um bloco que está com uma crítica, que não tem programa ainda e tal. Não tem episódio ainda no programa, né? E não é tão intuitivo. Assim com o assistente, né? Com analisar críticas, ó, ele vai me dar tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, ó, o break 2, no lugar de paz, ó, a chamada, ela não está com aprovação ainda. Olha, o Escola Bíblica, no break do Escola Bíblica, ó, eu vou ter essa chamada mulher que não está com aprovação ainda, está pendente. Então eu consigo ver todos os problemas. Ó, por exemplo, Reavivados por Sua Palavra, eu venho aqui, clico, ó, realmente, ele não tá, se a gente for olhar, e repare que eu tô com o assistente aberto, não tá com o episódio definido. Então, a gente consegue ver todo o fluxo de trabalho, então eu tenho 51 críticas, já vou falar sobre isso, tá? Tenho todo um trabalho que eu consigo visualizar,
Tá? Então, foi um módulo que deu bastante trabalho para a gente, mas eu acho que vai facilitar muito a vida do PEC. Eu consigo visualizar tudo que eu preciso fazer para que eu possa exportar aquela programação sem preocupações para o meu pessoal do Playout. Tá? Aqui, ó, o bloco 2, então eu vou navegando aqui. Tá? As outras críticas, por que tem tanta crítica aqui? Isso é uma coisa que eu vou ter que discutir um pouquinho mais com o Cris e com a Carol, mas são ajustes fáceis de fazer até semana que vem. Que, por exemplo, se eu chegar aqui nesse programa, vamos pegar aqui o lugar de paz, o bloco 3, tá? Ele vai me dizer que o tempo padrão, olha, está com 16 minutos, 16 minutos e 53 aqui, se a gente for olhar o bloco 3. Então, o previsto dele, vamos dizer assim, lá no cadastro de programas, existe uma diferença de 1 minuto. Tá? Pode ser que essa diferença está sendo compensada no bloco anterior, tá? Então, o fechamento desse tempo ele também te dá um status, né? Por exemplo, ó, eu aqui, ó, no bloco 1 do Verdades, aqui, ó, ele tem uma diferença, ó, 403. Provavelmente no meu cadastro de programas, ele tá, provavelmente não, ele tá com 4 minutos. Então ele tá mostrando, ele tá passando 3 minutos. Então ele vai me dar essas críticas, ó, esse programa ele passa 1 minuto e meio, 91 segundos esse bloco aqui, mas o outro bloco é de 95. Então isso é uma coisa que eu vou ter que conversar, já estou mandando aqui o vídeo já com o Cris e com a Carol, pra gente ver se será possível, como é que a gente vai fazer essa política. Isso aqui vai deixar só alertando, como a Carol faz o fechamento, a Carol Exalpex faz o fechamento de tempo. Se a gente deixa as críticas amarelas, que são, vamos dizer assim, são avisos, warnings, né? Se a gente deixa passar ou não, tá? Então isso a gente ainda vai definir, mas são coisas fáceis, como eu falei, de ajustar. E também tem as minhas críticas vermelhas, que são críticas que a gente vai tratar como impeditivas, e as laranjas, né, de impeditivas de gerar a programação, tá? E olha só que legal, o sistema também já está preparado, conforme o escopo da gente, na hora da exportação, que eu quiser exportar o arquivo, o playout da Novo Tempo, tá? Ele vai me mostrar as críticas e ele não vai me deixar exportar aqui a programação, tá? Não vai deixar exportar a programação, porque eu tenho críticas, tá? Então aquilo que a gente definiu lá no começo. Ah, Jorge, mas eu tenho pressa, preciso exportar, é só um errinho que tem ali. Então a gente fez o seguinte, um usuário administrador, e eu coloquei aqui na minha base, tá? O Cris, né? Deixa eu ver aqui, botar o Cris aqui, ó, o usuário do Cris, tá? Ele é administrador do sistema, tá? Então, assim, ó, vou abrir o módulo de novo aqui, distribuição de comerciais, vou fazer a exportação, tá? Exportação de arquivo, e excepcionalmente o usuário do Cris, como ele tem permissão, daí a gente seta a permissão do usuário, ele está com as críticas, mas ele tem a possibilidade como um gestor, não, melhor a gente gerar uma programação com alguma crítica do que não gerar nada, né? Alguma condição adversa. Então, vou gerar aqui, ó, e ele vai gerar a programação para mim, tá? Vai gerar lá no meu, lá a minha programação no meu playout, para a pasta que eles utilizam lá. Tá bom, pessoal? Esse é o funcionamento básico. Desculpem o vídeo longo aí, mas para mostrar tudo isso tive que fazer um vídeo mais completo, tá? Além disso, ele dá alerta, né, no meu assistente de breaks bloqueados que estão com inserções, né? Todas aquelas as nossas críticas que foram previstas ali, ele tá implementando, tá bom? Pessoal, obrigado, até a próxima.